Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mensagem 100, capítulo 100. Queixumes. Irmãos, não vos queixes uns dos outros, para que não sejais reprovados. Tiago. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta com outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terá faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos semelhantes, e assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude. Auxilia também um amigo que se fez instrumento de tua dor através do ouvido de todo mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimamente, automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Gente, a gente cai na tentação, né, de se queixar de alguém ou de alguma atitude que a pessoa teve. Isso daí vai por causa da nossa imperfeição espiritual e moral, né? Nós ainda não temos esse discernimento, assim, de quando vê alguém errando, alguém cometendo algum tipo de fala ou de atitude desagradável, a gente fica quieto, totalmente quieto. A gente pode até ficar quieto, mas o nosso pensamento, como a gente já estudou ontem, ele vai ficar rodando lá dentro, né? Com reprovações ou mesmo com aquela sensação, né, de que a gente podia fazer alguma coisa para a pessoa parar de atuar ou de falar algo que tão desagradável. Situações no dia a dia que acabam passando batido, né? Quando a gente vê, a gente já está envolvido naquela energia de reprovar o outro e a gente não percebe que um dia, pode não ter sido até nessa encarnação, mas um dia nós também já estivemos assim, né? Nesse grau. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu recrimino muito o comportamento das pessoas. Isso daqui é muito para Patrícia, né? Eu recrimino muito mesmo o comportamento das pessoas. Se eu vejo mulherada pelada na rua, eu não me conformo com isso, porque eu acho que não se ganha um homem dessa forma, né? Ah, mas a mulherada tá muito assanhada, então a gente tem que competir. Eu acho que não é por aí, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito muito em caráter. O homem que tem caráter, ele não vai ficar olhando para outra mulher na rua, ele não vai desejar outra mulher, ele vai respeitar a que ele tem. Difícil encontrar pessoas, não só homem, mas pessoas com caráter, né? Vira e mexe tem escândalo aí, a gente vê recentemente aqui na minha cidade, teve um escândalo com gente famosa, né, na televisão, e se você ligar no YouTube, nesses outros aplicativos de vídeo curto, vocês vão ver também personalidades famosas que se separam por conta de traição, porque um bateu no outro, né? Então, os comportamentos que não são agradáveis, a gente assiste isso e acaba sendo do ser humano a crítica, né? Se a gente não critica com alguém naquele momento, a gente tá lá calado, que nem eu falei, o pensamento da gente fica girando, né? Nossa, mas que comportamento dessa pessoa, olha por que ele fez isso, porque a mulher era assim, porque o homem era assado. Se a gente encontrar uma outra pessoa e falar, você viu o que passou na televisão? Você viu o que aconteceu aqui na rua? Você viu o que aconteceu no ponto de ônibus? Você viu que... Pronto, já vira assunto. Esse assunto de crítica, pela crítica, não leva a gente a lugar nenhum, né? Eu sempre fui muito direta nas minhas críticas e é muito mal interpretada também, porque toda vez que eu achava que tinha algo de errado,
Eu não gostava de ficar aqui no canto com um colega de, ai, você viu o que a outra lá tá fazendo? Não. Eu chegava na outra lá e falava pra ela, escuta, o que você tá fazendo aí tá errado, né? Ah, mas quem é você pra falar que tá errado? Eu tô falando que tá errado porque eu tô vendo que tá errado e vai dar errado. E aí eu argumentava. Lógico que aqui para vocês eu tô fazendo, né, uma simulação, mas argumentando, de acordo com a situação, você argumenta. Você fala, não, tá errado por isso e por isso, né? E todas as vezes que eu argumentei, todas as vezes que eu relutei por comportamentos inadequados, principalmente na área profissional, eu tomei bomba. Porque hoje em dia o que é certo tá errado, né? E o que tá errado é o que tá certo. Então, se um professor deixa o aluno toda hora sair para ir no banheiro, eu estou estudando num canal sobre educação. A gente estuda esse livro aqui, Quem Ama Educa, do Isamitiba. Eu fiz a minha formação de professora baseada em 2 livros. Foi o Isamitiba, né, em cima de 2 autores, desculpa. Isamitiba e Augusto Cury. O Augusto Cury, ele é amor, né? O Augusto Cury, ele é sonho, ele viaja. O Isamitiba é pé no chão, é disciplinador. Então, o professor, ele tem que sonhar, ele tem que acreditar que tudo aquilo que ele está fazendo vai dar frutos. Então, é sonhos. A gente fica plantando sonho. Cada criança que passa por nós são sonhos. Sonhos que um dia vão se realizar. Que a gente só está ali cuidando para que cresça, né? Mas como essa criança vai crescer? Como ela vai realizar o sonho da professora de não entrar nas drogas, de não se tornar uma prostituta? Através da razão, através da disciplina. Então, eu usei esses 2 autores o tempo todo para ser uma boa professora, né? E baseado no que o Isamitiba, principalmente o Isamitiba, falava de disciplina, de organização, de você manter uma ética na sala de aula. Quando eu via professora falando da outra, porque foi colocado um cartaz na parede, quando uma professora, chegar ao cúmulo, né, lá na escola onde eu trabalhei, chegar ao cúmulo de uma professora não querer dar carona para outra, porque a outra fez um trabalho com criança e não chamou ela para participar junto. Melindres, coisas baixas. Então, quer dizer, os comportamentos que eu via dentro da escola, venda de produtos, de tudo que é tipo que vocês podem imaginar, né? Eu não vou falar o que eu vi, porque é complicado, mas produtos que jamais poderiam estar dentro de uma escola eram vendidos dentro da escola. Pessoas saíam da sala de aula para ir buscar, na época não tinha iFood, saíam, deixava aluno dentro da sala de aula, ia buscar doce, bolo, esfirra, para ficarem comendo no horário de aula. Então, assim, essas coisas que eu tô dizendo ainda é fichinha, mas aconteceu coisas assim absurdas dentro de uma escola que eu vi. Confraternização de professor, meu Deus do céu, é a verdadeira visão do inferno, dependendo de onde for, é a verdadeira visão do inferno. Se tem um lugar onde tem traição até não querer mais, se tem coisas assim baixas que eu vi, é dentro de uma confraternização de professor. Lógico que eu não posso generalizar e falar que isso acontece em todas as escolas, com todos os professores, lógico que não, né? É infantilidade da gente pensar dessa forma. Mas, infelizmente, eu marquei carteirinha nos lugares, assim, bem errados. E eu não participava. Eu dava atestado para não ir em confraternização, eu assumia a falta, mas eu não gostava de participar, porque muitas coisas que eu via não condizia uma escola. Por mais que seja uma confraternização, era uma escola, né? Então, quando eu via os comportamentos errados, eu não ficava de ladinho e falava, você viu, a fulana tá traindo o marido dela com o ciclano. Olha, eu acho que aquele professor tá saindo com aquela professora. Eu não ficava de canto. Eu chegava e falava, olha, tá dando para perceber. Dá para melhorar aí o comportamento, porque tá dando na cara. Cansei de fazer isso com o secretário de escola. Falar, olha, você é casada, meu, o cara lá é casado, vocês dois aí estão pra lá e pra cá juntinho aí, isso aí tá pegando mal. É só que quando eu estava falando, é porque lá atrás de mim já tinha um monte de gente falando e criticando, e julgando e condenando. Então, já que é para falar, a Patrícia falava, mas não de ficar de cantinho, né? Esse mal eu tenho. Se eu vejo algo que está errado, eu não consigo ficar quieta. Mas o texto está dizendo o quê, Patrícia? Que não adianta.
né? O comportamento errado daquela pessoa, um dia, quem sabe, foi o meu comportamento também. E da mesma forma que um dia eu precisei do perdão das pessoas pelo meu comportamento errado, o que eu tenho que fazer diante do comportamento das pessoas agora? Perdoar, deixar pra lá. Não é meu, o comportamento é do outro, eu não tenho nada a ver com isso. Esses dias eu falei para um amigo meu, mas muito amigo mesmo, eu tenho como se fosse um irmão e às vezes eu tenho como se fosse um filho. Porque às vezes ele faz umas coisas que eu falo, meu, não acredito. É como se fosse um filho grande, né? Falei pra ele, eu vou parar de olhar você como se fosse um filho, porque não dá. Tem coisas que eu não consigo entender por que você ainda faz. Já tá muito velhinho para essas coisas. Eu quero, um dia eu falei pra ele, eu quero morrer, no dia que eu morrer, eu quero deixar você bem, com uma mulher que cuide de você e você cuide dela, que você tenha boas condições de vida, que pare com essa correria toda atrás de dinheiro, mas que tenha um pouco de paz. E chegou o momento dele ter uma família, chegou o momento dele ter essa paz e ainda não bateu, só bate na trave, né? E eu cansei. Eu falei pra ele, agora eu não vou mais tratar como se fosse um filho, eu não vou mais ficar na neura aqui, será que tá bem, será que não tá, onde que tá, o que tá fazendo? Ai, tá fazendo coisa errada, como é que eu vou chegar, como é que eu vou falar? Chega uma hora que você não adianta, é isso que o texto tá falando. Não adianta você querer falar pra quem não quer ouvir, né? Então, ficar reclamando de cantinho, se queixando de cantinho, dá menos resultado ainda. Falar diretamente para a pessoa, às vezes a pessoa fala, poxa, eu não vi por esse lado. Eu acabei de receber uma mensagem de um amigo aqui no WhatsApp, que eu mandei a mensagem para todos eles de áudio, né? Que eu mando todos os dias um áudio para os meus amigos no WhatsApp. E um amigo, logo em seguida, que ouviu o áudio, ele já me retornou, ele falou, Patrícia, como a gente tem que ser vigilante, né? Eu falei, a gente tem que ser vigilante. E não é fácil. Não é fácil a gente ser vigilante para não fazer as coisas erradas, para não pensar em coisas erradas, e não é fácil a gente ficar de boca calada, né? Diante do erro do outro, porque a gente às vezes quer ser crítico, a gente quer resolver, a gente quer que o outro não pare de cometer erro, né? E dependendo da pessoa, ele não quer, ele não aceita. Ele acha que o que ele está fazendo é certo, que não está influenciando ninguém, que ele não vai se dar mal. Só que a pessoa está ali e não tá caminhando. Aí ele culpa Deus, ele culpa quem está seguindo a jornada com ele culpa o patrão, ele culpa o empregado, ele culpa todo mundo, mas ele não tem culpa de nada. Ele é só uma vítima de tudo isso. Então, dependendo do caso, a gente não consegue ajudar, nem mesmo reclamando, questionando a própria pessoa, que dirá ficar por trás dos bastidores. Eu sou hiper contra isso. Quando eu pego, que eu tô falando de alguém, hoje na hidroginástica mesmo aconteceu isso. Só que logo em seguida eu me vigiei. Falei, putz, eu tô fazendo besteira. Né? Tem três pessoas na hidro com quem o santo não bateu, não tem? Pessoas que você olha e, né, não dá certo. O comportamento daquelas pessoas não é o comportamento que eu aceito. São pessoas que gostam de ficar falando dos outros, né? E eu não aceito, então eu fico no meu canto. Quando é assim, eu me isolo um pouco. E na última vez que eu ouvi conversa, né, uma pessoa dessa tá dentro da sala de aula. Aí eu falei, meu Deus do céu, é um perigo pessoas assim dentro da sala de aula, porque só serve para fazer bochicho, né, para fazer inferninho, como a gente costuma dizer entre as professoras. Eu falei, é uma pessoa que não tem um discernimento. E nisso eu comentei hoje. Ela não estava presente e eu comentei hoje na ida. Eu falei, eu não gosto da pessoa porque a pessoa é de bochicho, é disso e daquilo. Aí depois veio na minha cabeça, Patrícia, você tá falando dela porque ela não tá aqui. Você não gosta dela por esses detalhes. Mas o que você tá fazendo agora, nesse exato momento, não é o mesmo papel que aquela pessoa fez ontem? Ela tava falando de alguém e você agora não tá falando dela? Tá dando pra vocês verem como é que é? Aí eu conversando com esse meu amigo hoje no WhatsApp, eu falei pra ele, pois é, a questão da invigilância, ela é fatal na vida da gente. Porque é uma coisa que a gente acaba fazendo sem nem perceber. Então hoje, quando eu me peguei falando daquela mulher, eu falei, peraí, eu tô recriminando o comportamento de uma pessoa que eu tenho, que eu estou tendo. Não é que eu tenho não, mas que eu estou tendo. Então, para. Aí a professora mudou de assunto, eu também mudei, e tudo bem. Mas se a gente encontra alguém que dê corda, ia todo mundo falar mal daquela pessoa. Porque a Patrícia começou um assunto que não deveria. Quando eu falo com vocês no vídeo,
Tem algumas pessoas que, né, eu já até assustei com isso, tem pessoas que falam assim, nossa, tudo aquilo que você fala me faz tão bem, graças a Deus, né? Mas corre o risco de eu falar besteira também, porque eu falho o tempo todo, né? Eu leio, eu procuro me melhorar e eu estou me melhorando. É fato, gente, que estudar melhora. Eu sou São Tomé, eu jamais ia falar isso para vocês se eu não tivesse vendo acontecer. Eu fiz a minha segunda cirurgia espiritual. Da minha segunda cirurgia que eu fiz, da semana passada para cá, eu estou andando melhor, eu estou fazendo minhas atividades melhor, estou subindo e descendo a escada melhor. Lógico, ainda com apoio, segurando, mas muito melhor do que eu estava. E a cirurgia espiritual, ela só funciona na gente se existe uma melhora espiritual. Porque é feita no corpo, no perispírito e no espírito a cirurgia? Sim. Mas se você não está aberto para mudança, nada que eles fizeram comigo lá ia resolver. Então, o que me fez ficar aberta para essas mudanças, para essa melhora? Isso aqui, ó. Estudar. É só estudando que eu consigo refletir sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto. Se eu não estivesse fazendo isso aqui, com os meus 51 anos, eu ia continuar fazendo um monte de burrada. E ainda faço, mas eu ia fazer muito mais. As lições, os estudos, têm me feito uma pessoa melhor. Eu falo isso todo dia para vocês. Todos os dias, quando eu estou aqui conversando, quando eu estou aqui dando exemplo, tem dia que eu estou mais alegre, tem dia que eu estou menos alegre, tem dia que eu estou cansada, mas eu estou aqui, de segunda a sexta. Tem acontecido, já avisei isso em outros vídeos, mas eu volto a repetir, tem acontecido um boicote no Face, não sei porquê. Os vídeos eu coloco no Face, nos grupos espíritas, coloco no meu Face, né, na minha página. Na minha página eu tô podendo, mas nos Faces de grupo não. O Face tá me deixando postar às vezes uma ou duas vezes, depois eles me cortam, ou às vezes nenhuma vez. Aí os vídeos que estavam tendo em torno, a média por dia de visualização era de 15 a 30 por dia, tá indo para 1, 2, 6, né? Porque as pessoas ficam esperando eu postar nos grupos espíritas. E eu não tô conseguindo postar, porque o Face tá de boicote com os vídeos, não sei por quê. Não consigo entender se foi denúncia de outros grupos novos que eu tinha colocado e a pessoa às vezes não quer o vídeo, aí denuncia pro Face e o Face acaba acatando como se fosse algo, né, prejudicial, não sei. Então não consigo entender. Quem quer assistir os vídeos, na verdade, tem que ficar acompanhando pelo YouTube, né? Vai lá, como o pessoal fica falando aí, se inscreva, coloca o sininho lá para funcionar, porque eu ainda tinha uma regra, né? Eu fazia as leituras todas de manhã, só que agora eu comecei a bater perna um pouco, dei para passear um pouquinho, então tem dia que eu não tô em casa de manhã, aí eu vou fazer a leitura à tarde, então não tem horário certo, então o ideal é a pessoa acompanhar lá pelo YouTube, quem quer fazer os estudos comigo, né? E aí eu volto a repetir, é uma maravilha a gente poder estudar, é uma bênção de Deus. E olha que é um estudo muito sozinha, né? Porque eu e a câmera aqui, atrás dessa câmera, as pessoas que assistem, mas elas, grande parte, não me dão um retorno. Eu gostaria que falasse, eu gostaria que interpretasse, que exemplificasse também, porque aí seria uma troca, né? Para isso aí deveria ser grupo de estudo e não vídeo, né? Aí grupo de estudo eu já acho tão ruim, porque aí tem que ter aquele horário, aquela coisa toda firme. Às vezes a pessoa tem ocupação, eu já tentei montar grupo de estudo 2 vezes. Não deu certo. É um tal de, hoje eu tô doente, hoje eu tô com frio, hoje eu vou dormir cedo. Aí acaba desmotivando, a gente corta o grupo, né? Mas ainda é um meio que seria legal se as pessoas tivessem mais compromisso, para poder ter aquele feedback na hora, né? Mas vamos lá, a gente faz o que pode, tá bom? Eu vou continuar aqui de segunda a sexta, não tem férias para mim não. Eu tô aposentada, então não tem férias. Segunda a sexta eu continuo postando. Aí quem puder, vai lá no YouTube, se inscreve, coloca lá o sininho lá pra vocês saberem a hora que eu tô postando. Porque tá difícil. Pelos faces aí de grupo eu não tô conseguindo postar. E tinha bastante gente me acompanhando. Eu fico com dó porque é uma sequência, né? Esse daqui, da Palavra de Vida Eterna, ainda são mensagens separadas umas das outras. Mas no outro, que é uma sequência de história, esse daqui se perde um capítulo, se perde um pouco do texto, fica meio perdido depois, né?
Aí até se encontrar no meio do contexto fica meio esquisito. Então eu tô com dó porque tem gente que tava acompanhando ali diariamente e não tá conseguindo mais, porque eu não tô conseguindo postar nos grupos de Facebook. Aí eu coloco no Quai, mas aí vai pela metade, não vai o texto inteiro. Então eu não tô conseguindo. Infelizmente eu não tô conseguindo alcançar as pessoas diariamente como a gente tava. Mas eu espero que não desistam, porque isso aqui, de verdade, gente, faz bem. Né? A gente reflete sobre as nossas atitudes, que nem eu falei. Né? A gente recrimina tanto o comportamento do outro e a gente esquece que o nosso comportamento também é de se recriminar. Né? Porque a gente não é perfeito, a gente não pode querer a perfeição de ninguém. Eu posso até não andar com quem é errado, né? Eu posso não concordar com ele e não andar com ele. Mas não tenho direito nenhum de ficar recriminando, né? Que nem aqui na cidade hoje o assunto é Marcelinho, porque traiu um cara lá, pegou uma mulher casada. Aí fica essas conversas. Para onde você vai ter essa conversa? Eu e meus Uber, né? Eu vou para hidroginástica, o Uber comenta. Eu volto da hidroginástica, o Uber comenta. É só esse comentário que tem aqui na cidade. A traição do cara lá que apanhou porque é famoso. Depois teve um outro aí, uma outra loira aí, que eu não lembro o nome dela, que apanhou do marido, que parece que o cara deu um olé nela, né? Então, assim, são comentários que as pessoas fazem que não vão chegar a lugar nenhum. Então, se não vai chegar a lugar nenhum, o certo da gente é fazer o quê? Cortar, né? Corta o assunto e se o assunto persistir, se ele continuar chegando em você, ora, porque às vezes é um teste, né? Para ver se você entra também nos queixumes aí, né? Para ver se você entra nessa parte aí de julgar, condenar a pessoa. Às vezes é um teste para você. Então, vamos passar nos testes, vamos parar com essa língua grande aí. Se não for para falar algo bom, que a gente fique calado e que a gente peça a Deus que não fique no pensamento também. Beijo, gente.